Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu gostaria de pedir, se você ainda não é um inscrito, que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja avisado quando tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. E gostaria de pedir sempre que você compartilhe os nossos vídeos para que você leve essas mensagens da Palavra de Deus para outras pessoas e abençoe a vida delas, assim como você está sendo abençoado com esse vídeo. Como nós começamos essa semana um especial novinho falando a respeito da vida de José e o que ele significou, por que ele ganhou um espaço tão grande assim no Antigo Testamento, no livro de Gênesis especificamente, o que tem de tão interessante na vida de José. Eu particularmente gosto muito das passagens que falam sobre a vida dele, e hoje nós chegamos ao segundo episódio. E desde já eu gostaria de pedir que, se você ainda não assistiu o episódio anterior, que você assista para que você consiga ter uma compreensão melhor. Nós vamos continuar, Deus permitindo, trazendo toda a história de José em vídeos separados, sempre nomeando um título diferente para ajudar também na nossa compreensão, o que significa aquela fase da vida dele. E então assista o vídeo que nós colocamos aí essa semana e assista o vídeo de hoje, porque com certeza vai ajudar você a encaixar essas informações e prosseguirmos nos próximos dias, se Deus permitir. Então hoje nós vamos ler a continuidade da história de José, lá no capítulo 37, como nós já tínhamos começado, 37 do livro de Gênesis. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, Gênesis é o primeiro livro lá no Antigo Testamento. Então você vai lá no capítulo 37 e nós hoje vamos continuar lendo a partir do versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até um pouquinho adiante, o versículo 31 aproximadamente. Tudo bem? Então vamos começar. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram.
E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E hoje a gente para aqui no versículo 31 para a gente conseguir compreender melhor, de uma maneira detalhada, o que significa, o que passou aqui nessa sucessão aqui de fatos que foram narrados aqui agora. Só para a gente refrescar a memória, no vídeo anterior nós começamos a falar a respeito da vida de José, que ele foi um dos 12 filhos homens do Jacó. E eu expliquei aqui para quem não está familiarizado que quando você lê na Bíblia falando Jacó ou falando Israel, se trata do mesmo homem. Ele se chamava Jacó, mas em determinado momento da vida, Deus vai mudar o nome do Jacó e vai começar a chamá-lo de Israel. Se você já ouviu falar das 12 tribos de Israel, então essa daqui é uma história que faz parte. Porque esse José, que nós estamos aqui fazendo um especial sobre a vida dele, é um dos patriarcas que vão nominar as 12 tribos de Israel. Existe a tribo de José, então nós aqui estamos falando a respeito da vida do José. Então nós vimos anteriormente, no outro vídeo, que os irmãos de José tinham muito ciúmes e muita raiva do José, porque ele tinha do pai deles uma atenção maior. O texto fala que o Jacó, ou o Israel, amava mais ao José do que aos irmãos. E eu falei que conforme os vídeos forem se sucedendo e a gente for avançando na história de José, a gente vai compreender melhor por que o Jacó tinha mais amor pelo José. Eu até falei que nós iríamos conhecer um pouco mais sobre o caráter desses outros filhos, que iriam sim nos trazer uma justificativa mais plausível do porquê o pai amava mais o José. Então aqui nós estamos começando a ver, além de toda a raiva e de todos os ciúmes que eles tinham pelo José, e nós vimos isso no vídeo anterior, hoje nós estamos aqui corroborando. Hoje nós vamos ver a alçada que eles vão dar em relação a esse tratamento, né, tão rude e tão violento que eles tinham contra o irmão caçula deles. Então, alguns versículos que eu separei aqui, lá no versículo 13, nós vamos ver mais uma vez que o José, ele era um filho muito obediente e ele estava sempre à disposição de seu pai. A gente vê que o Jacó ele vai mandar o José para observar os irmãos, ver como os irmãos estavam, como estavam o rebanho. Os irmãos tinham ido a outro local para apacentar os animais do pai. E prontamente o José ele vai se colocar à disposição, ele vai falar: eis-me aqui. Então, quando a gente vai pegando os detalhes das histórias na Bíblia, isso vai enriquecendo a nossa compreensão, o nosso aprendizado. Primeiro, a gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê uma observância da palavra dEle, que Ele nos traga uma compreensão para que a gente possa interpretar a Bíblia de uma maneira correta, não apenas lê-la, mas também observar os detalhes do texto. É imprescindível para a gente ter uma melhor compreensão dos fatos. Então aqui a gente vê a postura do José em relação à sua obediência ao seu pai. Enquanto tudo que a gente tem de informação a respeito dos irmãos até agora é que eles tinham inveja, ciúmes e raiva, e eles tinham uma conduta errada. No vídeo anterior nós vimos que os irmãos de José faziam coisas erradas e o José levava essas informações até o pai. Então aqui nós vemos o contrário, nós vemos o comportamento do José em relação ao seu pai. Ele ali subserviente, né, atencioso, se colocando à disposição.
o pai mandando, vai lá ver como estão teus irmãos e o gado, e o José prontamente, eis-me aqui, né? Estou pronto, eu vou, e imediatamente ele obedece. Lá no versículo 15, acontece algo curioso, vai entrar um outro personagem na história, um personagem misterioso que não traz um nome, mas se a gente se aprofundar no texto, a gente começa a compreender qual foi o papel desse homem nessa história, nesse texto. Lá no versículo 15, nós vamos ver o seguinte: e um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que procuras? Esse homem, depois, lá no versículo 17, ele vai falar, olha, seus irmãos, eles foram daqui, porque eu escutei eles falando que eles iam a Dotã. Então, veja bem, aparece um homem que não tem nome, não tem referências, não se fala de onde que aquele homem vem, de qual nação ele é, de qual povo que ele faz parte. Apenas aparece um homem. E aí ele vê o José andando errante, meio perdido, meio sem saber para onde ia, procurando os irmãos. Aí ele aparece ali oferecendo uma ajuda. O que você está procurando? E aí o José ele vai falar que está procurando os irmãos. E aí o homem vai falar, olha, eu vi os seus irmãos indo para Dotã. Eu escutei eles falando que eles iam para um local chamado Dotã. Isso vai fazer toda a diferença, porque a partir daquele momento, o José, que até então estava seguindo a orientação do pai, vai até Siquém, né? Vai até agora, os irmãos dele estavam numa localidade chamada Siquém, tá? Ele saiu de Hebrom e foi até Siquém. Nesse momento, o José ele vai mudar o percurso. Ele vai deixar de caminhar em direção a Siquém, porque aquele homem escutou que os irmãos dele iriam para Dotã. Então o José ele vai fazer essa conversão no caminho dele e ele vai agora se dirigir a Dotã. O texto mais à frente vai dizer que de fato José vai achar os irmãos dele em Dotã. Aí a gente pode parar para pensar, então aquele homem foi muito útil. Ele orientou o José não continuou errante e ele pegou um outro caminho e achou os irmãos. Mas se a gente for olhar o contexto, principalmente se você já sabe o que vai acontecer com José, a gente para pensar, né? Se o José tivesse continuado no caminho rumo a Siquém, procurando os irmãos, ele não iria achá-los, ia voltar para casa e ia falar para o pai, não achei meus irmãos, eles não estavam em Siquém como deveriam estar. Mais uma vez, José ia estar relatando ao pai o comportamento errado dos irmãos, que saíram da rota sem autorização do pai. O pai provavelmente ia chamar a atenção dos irmãos e o José, mais uma vez, ia sair bem na história. Só que, se isso acontecesse, não haveria o desfecho que precisaria ter num futuro mais próximo. Então, a partir daquele momento, quando o José ouve aquele homem misterioso, que não se sabe quem é, e ele ruma em direção a Dotã, a gente vê que nesse momento começa a se moldar a história do José, a história da família dele e a história de milhares de outras pessoas. O José, ele vai rumo a Dotã, ele lá vai achar os irmãos e isso vai fazer toda a diferença. Então a gente pode observar, assim como outras vezes eu li esse texto e fiquei curiosa com esse personagem misterioso que apareceu, e você vê que esse homem não vai voltar a aparecer na história. Ele chegou como um papel fundamental, ele redirecionou a rota do José. Depois de cumprir a parte dele, ele sai da história para não voltar mais. Isso de fato é algo misterioso. Mas a palavra de Deus ela é cheia dessas situações que, se a gente for tentar compreender de uma maneira simples, a gente não vai entender. A gente precisa mergulhar e buscar a fundo uma compreensão que não seja óbvia. Eu sempre digo que Deus ele não é óbvio e a gente precisa buscar de uma maneira mais elaborada, compreender as coisas que Deus faz. Então a gente vê aqui que aquele homem poderia até mesmo ser um anjo usado por Deus,
De fato, ele foi alguém instrumentalizado por Deus para redirecionar a rota do José. E aquilo ali começou a moldar os rumos da vida dele e vai começar a moldar os rumos, inclusive, da descendência da família de José pelos próximos séculos. E você vai compreender isso ao longo dos vídeos. Então vamos continuar aqui. Então o José ele vai dar ouvidos a esse homem e ele vai se direcionar até a cidade de Dotã. E lá ele vai achar os irmãos. Aí lá no versículo 18, olha o que vai acontecer. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Até então a gente estava vendo um comportamento de ciúme, de inveja, de raiva, de ódio, uma crescente em relação aos irmãos do José contra ele. Mas agora vai chegar no ápice. Eles vão começar a elaborar, eles vão começar a verbalizar uma maneira de matar o José. Vocês veem que o ódio, a raiva, o sentimento de vingança, a inveja, quando não é tratado, ele tende a ter uma crescente, ele vai se maturando, ele vai amadurecendo. A pessoa ela já deixa daquele estágio sanguíneo, aquele estágio da raiva, que você faz as coisas sem pensar e às vezes você se arrepende, e já começa a entrar naquele estágio da frieza, aquela coisa bem calculada, aquela coisa mesmo de pessoas psicopatas, né? Ela começa a calcular, ela começa a visualizar o crime que ela pretende cometer e ela já não é mais movida pela raiva, pelo sangue quente. Agora o sangue já está frio e ela já começa a racionalizar aquilo que ela deseja fazer contra aquela pessoa. Então, nessa etapa aqui, os irmãos dele não estavam mais apenas com uma raiva de deixar o sangue quente. Eles já tinham chegado em outro nível. Eles viram o José vindo de longe. Sempre bom lembrar que o José era o irmão caçula deles. Eram 12 filhos homens, tá? 12 filhos homens. Tinha o Benjamim, que era mais novo que o José, mas o José era o mais novo de 9 irmãos. Aí vinha o José e, por último, o mais novinho, o Benjamim. Só que o problema deles era com o José. Então, o que acontece? Eles começaram a ver o José vindo de longe. Nós vamos ler aqui novamente o que eles vão falar quando eles estiverem vendo o José se aproximando. E ali, de uma maneira ali tão ardilosa, tão cruel, eles vão começar a conversar entre si uma maneira de matar o próprio irmão. A gente vê isso no capítulo 18, essa conspiração. E lá a gente vai ver no versículo 19, aí eles diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai saber que sonho é esse que eles estão falando. Vem lá o tal sonhador. Aquele sonho ficou entalado na garganta deles, não desceu. Aquilo ali para eles ainda estava entalado, ainda estava engasgado. Aí a gente vê lá no versículo 20, eles vão continuar falando. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo nessa cisterna. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Eles não aceitaram de maneira nenhuma o fato de José ter sonhado aquilo que sonhou por 2 vezes, tendo o mesmo significado, em contextos diferentes. Se você quer saber, assista o vídeo anterior, tá aí no canal escrito Especial José. O capítulo 1, eu coloquei o tema de O Sonho, para ficar bem discriminado ali para você assistir, para você conseguir compreender melhor o vídeo de hoje. E continue assistindo os vídeos posteriores, porque eu sempre vou dar um fecho nele e sempre vou começar com o final do vídeo anterior. Então a gente precisa ir sempre fazendo essa sequência para a gente dar um entendimento, para não ficar nada fora de contexto, não ficar nada sobrando, nada vazio.
Então aquele sonho que José teve, aquilo ali não desceu para os irmãos dele. Então eles começaram a demonstrar isso. Vamos ver até onde vai esses sonhos dele. Vamos ver o que vai acontecer agora com esse sonhador. Aí a gente vê lá para o versículo 23 que eles pegaram José, tiraram a túnica dele, aquela túnica talar de mangas compridas que ele trazia. Você também vai ver no vídeo anterior que túnica foi essa. Foi mais um motivo que deixou os irmãos dele entalados. Foi mais um motivo, um acréscimo para que eles aumentassem a raiva e a inveja contra o José. Eles vão arrancar a túnica, vão despir o irmão e vão lançá-lo lá na cisterna. E outra coisa aqui que vai acontecer no versículo 24, eles tomaram e lançaram na cisterna vazia e sem água. Eu volto a dizer, a Bíblia ela não traz detalhes à toa. O escritor desse livro, que foi Moisés, ele poderia simplesmente dizer, e lançaram José na cisterna. Mas Moisés, ele fez, inspirado por Deus, obviamente, ele fez questão de detalhar. A cisterna estava vazia e sem água. Cisterna, ela é funda, é uma cavidade funda, exatamente para armazenar água. Você vai cavando lá embaixo, você vai fazendo aquele lugar fundo. Então ela precisa ser funda tanto para você alcançar a água que está lá embaixo, quanto para você conter a água ali armazenada. Imagina cair numa cisterna dessa vazia sem água. Imagina cair num poço fundo, muito fundo, sem água nenhuma. Ah, mas se tivesse água ele poderia se afogar, ele poderia boiar, né? Ele poderia ter aquela imersão por alguns segundos, como quem mergulha, e ele iria provavelmente boiar e flutuar. As duas formas seria algo ruim. Mas imagina você ser jogado, né, com violência, com aquela velocidade, numa cisterna, num lugar fundo e você bater direto no chão. Ali foi o primeiro livramento que o José recebeu de Deus. Sair dali com vida, como nós vamos ver nos próximos versículos, foi o primeiro livramento que Deus deu desde que os irmãos começaram essa sucessão de violência e injustiça contra a vida do José. Então a gente vê que Deus estava com ele a todo momento. Nos próximos vídeos nós vamos ver de fato a Bíblia nos mostrando Deus era com José. Não foi à toa que eu escolhi para o nome desse especial José o Escolhido, porque as coisas não acontecem na vida das pessoas que temem a Deus, as coisas não acontecem por um acaso. Então a gente vê que Deus estava com José ali dentro da cisterna e amparou a queda dele para que o mal não viesse a acontecer, para que algo pior não viesse a acontecer com ele. Lá no versículo 27, nós vamos ler os irmãos falando: Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Eles não deixaram de vender, de matar, eles não deixaram de matar o José por amor, foi por ambição. O que adianta? O que nós vamos ganhar? Qual o nosso lucro em matar o nosso irmão e esconder isso? Vamos vendê-lo. Eles não simplesmente entregaram o José para ser escravo. Eles não simplesmente entregaram o José para aquela caravana. Eles venderam o irmão. Eles venderam o irmão. Eles buscaram obter ali uma vantagem, um lucro, para que eles pudessem, de alguma maneira, sair vantajosos com aquele crime. E a gente vai ver que a caravana vai passar rumo ao Egito e eles vão pegar o José lá do fundo da cisterna e vão entregá-lo através de uma venda. Eles vão vender o irmão aos ismaelitas e ele será levado ao Egito. E lá no versículo 31, nós vamos ver, eles vão pegar a túnica do José, matar um bode e molhar com o sangue. A gente vê um pecado tentando encobrir outro pecado.
A mentira, ela age dessa forma. Ela não anda sozinha. Ela tem que se alimentar de outras mentiras. Porque como você não conta com a verdade por si só, ela se valida, ela se autentifica, ela se acredita, a mentira, ela é dependente. Ela depende de argumentos, ela depende de outros fatores, ela depende de outra mentira. Então, para alimentar uma mentira, você precisa de outra. Para alimentar aquela mentira, você precisa de outra. É um abismo chamando o outro, é um pecado trazendo o outro. Então, eles já começaram a pecar contra a vida do irmão, jogaram o irmão naquela cisterna, venderam o irmão como um escravo para um outro povo que levou para uma terra distante. Não satisfeitos, eles precisavam encobrir esse crime. Eles precisavam de uma outra mentira. Então, eles vão lá e matam um inocente, um bode inocente. Não mataram para holocausto, para oferta, para nada. Eles mataram simplesmente para encobrir uma mentira, para encobrir um pecado. A gente vê até uma semelhança, né? Quando Deus ele pega roupas de pele de animais, ele faz roupas de animais para tampar a nudez do Adão e da Eva quando eles pecaram lá no Éden, para que dessa maneira eles pudessem tampar a sua nudez. E a gente vê, né, que um pecado ele sempre traz consigo um prejuízo para algum inocente. Então eles matam esse bode, sujam a túnica do José com sangue para poder, como eles falaram anteriormente, dizer que o irmão foi devorado por animais ferozes, animais selvagens. A gente para hoje aqui nesse versículo 31. Nos próximos vídeos nós vamos ver o que vai acontecer com José depois que ele foi vendido, depois que ele foi levado rumo ao Egito e como vai ser a justificativa desses irmãos quando eles voltarem para casa, levarem a roupa do irmão suja com o sangue do animal, o que será que eles vão falar para o pai e como será que o pai vai reagir, lembrando que José era o filho mais amado do pai deles, do Jacó. Então, se você quer continuar acompanhando essa história verídica, verdadeira, que aconteceu de fato há tempos atrás, não deixe de assistir os próximos vídeos. Sempre vai estar discriminado o especial de José para que você consiga se orientar aí. Assista os nossos outros vídeos também. Nós temos vídeos de vários assuntos, sempre baseados na palavra de Deus, com uma linguagem muito fácil de você compreender. E compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também recebam esse conteúdo, sejam abençoadas por Deus, aprendam, tenham mais desenvolvimento, tanto na sua vida espiritual, como também na sua vida intelectual, e você vai estar sendo uma bênção na vida delas. Eu agradeço muito você ter ficado até aqui. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.